Boa noite a todos. Que a nossa reflexão de hoje possa se constituir num bálsamo, num alento a todos os corações aflitos. Nós diariamente nos deparamos com situações dramáticas, os noticiários, a fala das pessoas estão dirigidas para a situação difícil que a humanidade está enfrentando neste momento, principalmente a nação brasileira, com as suas filas enormes de enfermos, sem recursos nos hospitais, nas casas de saúde. Por isso optamos por trazermos uma mensagem alentadora, que eu intitulei de Atitudes para Viver Bem e Melhor, e por que não, feliz. Sem descuidar, é lógico, da situação e das dificuldades que atravessamos. Nesse sentido, nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 920, quando Allan Kardec indaga aos benfeitores da humanidade: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos responderam: não. Por isso a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, pelo próprio texto, nós deduzimos que nós podemos suavizar as vicissitudes, as dores, através de nossas atitudes. Não é diferente o sentido da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indagou sobre o objetivo da nossa encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, respondeu os Espíritos. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então nós já sabemos, já estamos alertados e conscientes de que a nossa trajetória no plano físico é permeada de vicissitudes, é permeada de momentos bons e momentos difíceis, dificuldades e alegrias, tristezas com momentos felizes. Então, quais são as atitudes ou quais as situações que nós podemos amenizar essas dificuldades? Eu extraio de um singelo texto do livro de José Carlos de Luca, que ele intitulou de Feliz. Logo na abertura do livro, diz o escritor, citando Chico Xavier: aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro.
Então vejam que, se nós analisarmos detidamente essa singela frase dita por Chico Xavier, nós podemos pelo menos retirar pelo menos 4 aprendizados. O primeiro é justamente quando ele abre a frase dizendo: aprendi. Vejam que Chico Xavier é considerado um ser iluminado, um espírito que desempenhou tarefas de alta relevância na sua trajetória de encarnado. E ele começa dizendo que aprendeu. Isso é importante para nós, sabermos que nós estamos também em aprendizado. E a grande diferença, ou talvez a principal diferença entre o humilde e o orgulhoso, está exatamente neste ponto. O humilde, ele sempre está aberto a novos conhecimentos, a novas fórmulas de aprendizagem. Ele quer conhecer, ele quer saber. Ele tem a paciência de ouvir, de extrair lições dos contatos, lições dos acontecimentos. O orgulhoso, por sua vez, já se considera completo, já se considera o dono da verdade. Então, ele não tem consideração para eventuais aprendizados que o outro quer lhe transmitir. Então veja a humildade de Chico Xavier. Aprendi e ele aprendeu. E isso quer dizer também para nós que a felicidade, o modo feliz de ser, é uma conquista individual, é uma forma que você vai aprendendo com os acontecimentos e você vai burilando, extraindo desses acontecimentos aquilo que é proveitoso para você. O segundo ponto que nós podemos extrair dessa mensagem, dessa frase de Chico Xavier, é simplicidade. Simplicidade é um estilo de vida. É aquela pessoa que não complica as coisas. Veja que os Espíritos já nos responderam na questão 114 de O Livro dos Espíritos, que todos nós nascemos simples e ignorantes. Ou seja, na nossa criação, nós começamos essa trajetória sendo criaturas simples, não criaturas complexas, como nós nos tornamos posteriormente. Ou seja, o mundo de hoje é um mundo complexo. As pessoas são complexas, são difíceis de tratar. Ou seja, esqueceram a simplicidade de agir. E para isso, eu vou no livro que eu citei, especificamente no capítulo que ele fala das pequenas felicidades. Ele diz assim: as pessoas vivem reclamando e nem prestam atenção aos pequenos e maravilhosos prazeres que a vida oferece. É preciso estar atento para identificar cada um deles no momento exato em que aconteceu. Isso se chama vocação para a felicidade. Você tem essa vocação? Ele pergunta. Ou seja, prestar atenção nas pequeninas coisas,
nos acontecimentos que nos cercam no nosso dia a dia. Uma criança sorrindo, uma criança tentando falar as primeiras letras, e uma série de situações que a natureza nos oferece, que às vezes nós, complexos que somos, esquecemos de prestar atenção. Ele fez uma listinha aqui, é a lista do José Carlos de Luca. O que ele imagina ser pequenas felicidades, ou que naquele momento ele se lembrou. Ele diz assim: ouvir o barulho da porta da casa se abrir quando os filhos chegam tarde. Então, quem é pai de adolescentes que sai à noite, e certamente nós pais, enquanto nossos filhos não voltam, nós não conseguimos dormir direito. Ficamos pensando, será que onde estão? O que aconteceu? Será que estão bem? Estão envolvidos com quem? Então, quando a chave da porta faz o barulho que eles estão voltando, é uma felicidade. É uma alegria íntima, né? E aí ele coloca outras situações. Sentir cheiro do café. Sentir cheiro do café. Principalmente aquele café, eu que fui criado na zona rural, né? Minha mãe coava naquele coador de pano, né? O café. E ainda mais se tiver um bolinho de chuva, um pão de queijo, imagina, né? Ir dormir com um bom livro. Comer um pastel na feira. Olha aí, é uma atividade que, infelizmente, agora nos dias atuais, eu não estou conseguindo fazer, que na sexta-feira à noite eu sempre ia na feira. Se não para comer pastel, para comer pamonha. Mas, será que era pamonha, o pastel, que era importante? Ou era o encontro possível que aquelas pessoas que a gente rotineiramente se encontrava, se abraçava e permanecia por uns minutos trocando palavras, dialogando, um calor humano enorme, né? E talvez seja isso, né? Se nós lembrarmos do café que a mamãe fazia, talvez o café seja o de menos, mas você está perto da mamãe fazendo café, conversando, ouvindo ela contar história. Esses pontos que talvez sejam exatamente que fazem a diferença, o que faz o que nós chamamos de pequena felicidade. E aí tem muitas outras situações que ele descreve, mas cada um de nós certamente lembramos de episódios que nos trazem, como ele nominou, de pequenas felicidades. E ele diz ainda: a grande maioria das pessoas não é feliz porque está esperando uma grande felicidade. As pessoas ficam às vezes focadas, em acontecimentos que poderão ocorrer, ou não. Então as pessoas projetam para suas vidas grandes acontecimentos. Quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu formar, quando eu passar num concurso. Claro que devemos planejar, devemos ter essas expectativas grandes, mas enquanto elas não chegam para nós, nós devemos ficar atentos a essas pequenas felicidades que certamente nos cercam todos os dias. O terceiro ponto que nós podemos
extrair da frase de Chico Xavier é leveza. Então aprendi que felicidade é simplicidade, leveza. Leveza, o que é leveza? Ser leve. Mas ser leve, mas estou gordo, como é que faz? A leveza que Chico se refere é a leveza da alma. Ter o espírito leve, que é diferente, né? Que é diferente daquela pessoa que é pesada espiritualmente, que é, como diz o mineiro, custosa. E eu vou pegar o texto que foi citado pelo Zé Carlos de Luca, da leveza, que é uma singeleza toda prova. Ele cita o escritor gaúcho Mário Quintana, que nós sabemos que por diversas vezes ele se inscreveu, ele concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. E todas as vezes ele foi rejeitado. Então, um grande escritor, nacionalmente conhecido, internacionalmente conhecido, não conseguiu um assento na Academia Brasileira de Letras. E ele, na última vez que ele foi rejeitado, quando um repórter perguntou como ele se sentia de mais uma vez ter sido rejeitado, ele respondeu com um versinho. Ele disse: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu passarinho. Ou seja, todos aqueles que votaram pela rejeição, que, como ele colocou, estavam atravancando o seu caminho, passarão. Daqui uns dias ninguém mais se lembra daquelas pessoas. E ele disse: e eu, passarinho. Qual o sentido? O passarinho é aquele ser leve, que é saltitante, que voa, que está num galho agora, daqui a pouco está no outro, sem se preocupar, sem guardar mágoa dos acontecimentos. Veja, vem a tempestade, derruba o seu ninho, ele não fica no galho chorando o que aconteceu. Ele imediatamente começa a refazer o ninho. Não fica lamentando, não fica como um coitadinho, porque eu. Então veja que exemplo interessante, se nós agirmos como passarinho. Seremos leves e os acontecimentos negativos na nossa vida serão rapidamente ultrapassados, porque nós iremos para outros galhos, outros lugares, outras árvores. Não ficaremos presos a um acontecimento. Teve uma outra situação interessante que eu me lembro, que é de Charles Chaplin, mostrando a leveza do ser. Lá na Inglaterra, quando Charles Chaplin começou a fazer sucesso, teve um concurso em Londres de imitadores de Charles Chaplin. E ele ficou curioso, achou engraçado e se inscreveu. Ele não era tão conhecido como hoje, por exemplo, está todo mundo nas mídias e tal, mas naquela época não tinha. Raramente o ser aparecia no jornal, na televisão, né?
E ele se inscreveu no concurso, se vestiu adequadamente e foi participar desse concurso de imitadores de Charlie Chaplin. E o resultado? Perdeu. Ele ficou em 4º lugar. Então, ele achou engraçado a situação e chegou à conclusão que diz, olha aí, tem Charlie Chaplin melhores do que eu. E riu da situação. Ou seja, poderia ter ficado indignado, isso é um absurdo. Como alguém pode ser melhor do que eu, que sou o Charlie Chaplin? Não. Ele só achou engraçado e riu e concluiu que havia outras pessoas melhores do que ele. Então, essa leveza de atitudes, a simplicidade no agir, exatamente melhora a nossa condição no nosso dia a dia. E por último, nós temos o quarto elemento que nós podemos extrair, né? Vou ler novamente. Aprendi a deixar os meus dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida por dentro. Ou seja, nesse quarto elemento é a descomplicação. Descomplicar. Não ser uma pessoa complicada. Tem até um ditado que diz, se eu posso complicar, por que vou simplificar? E eu acho que muitas vezes a gente age dessa forma. Às vezes nós agimos complicando uma situação que pode ser facilmente resolvida. E isso na área jurídica acontece muito. Quando eu estava estudando esse texto, eu disse, está aí. Geralmente os juristas preferem complicar, em nome do formalismo, a resolução das situações, a resolução das controvérsias, ao invés de descomplicar. Então, descomplicar a vida é agir com os outros elementos, simplicidade, leveza. E quando foi indagado a um psiquiatra francês, que conselho o senhor daria para a pessoa gozar uma relativa felicidade? Ele respondeu, relativize as coisas. Relativize as coisas. Diminua de importância, diminua de tamanho o que nos acontece. Diminua do tamanho o sofrimento, as dificuldades, o choro, mas também relativize as grandes coisas, as grandes conquistas, porque tudo passa, tudo é passageiro. Então, se nós olharmos o que esse psiquiatra francês está falando, ele está dizendo exatamente isso. Haja com simplicidade, com leveza, descomplique as atitudes, deixa de descomplicação, né? Então, nós vamos vendo que, se de um lado Jesus falou que na terra nós teríamos aflições, nós também podemos, dentre de nossas atitudes, escolhermos opções que amenizem essas aflições. E quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, ele está dizendo exatamente isso. Ou seja, Jesus gostava de conviver com as crianças, com os pequeninos. Por quê? Porque os pequeninos não são seres complicados, complexos, difíceis. Tem a alegria natural
espelhada na alma. E isso serve para nós como um aprendizado e uma orientação para nós adotarmos na nossa vida essa forma de agir, essa forma de se relacionar para com os outros. Vejam que nessa historinha, que eu vou contar rapidamente, um comerciante de imóveis, numa loja próspera, numa cidade, saiu no fim de semana para a sua chácara e, ao retornar domingo à noite, se deparou com tudo queimado. Ou seja, houve um incêndio no final de semana, queimou a loja e queimou a sua residência, a sua casa, que era anexo à loja. Primeira coisa que ele fez foi perguntar: o que fazer, Senhor? Como sair dessa situação? Ficar lastimando? Culpar a quem? Por que eu? Mas ele, inspirado, tomou uma resolução e sobre os escombros pregou uma tabuleta na qual estava escrito: minha loja queimada, minha casa queimada, meus bens queimados. Mas não ficou queimada a minha fé. Reabriremos amanhã. E é exatamente isso. Reabriremos amanhã. Na nossa situação, de um modo geral, nós caminhamos para reabrir amanhã. Vai passar essa situação. Vai passar esse sofrimento, essa dor, essa aflição que estamos experimentando como aprendizado. E para concluir, meu amigo Marcelo, eu vou citar uma mensagem da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma trabalhadora, uma médica dedicada a atendimento àqueles pacientes terminais. É chamado de cuidados paliativos. Ela tem, inclusive, 2 obras nessa área de cuidados paliativos. Então, aqueles pacientes que estão na fase terminal, ela atende esses pacientes com o objetivo de dar a eles melhor qualidade de vida nos últimos instantes da existência. E ela disse assim: para sermos vitoriosos na nossa jornada, é necessário aprender a não ganhar sempre. Não ganhar sempre. Ou seja, vamos ter derrotas, vamos ter quedas, vamos ter dores. Para sermos vitoriosos na nossa jornada, é necessário aprender a não ganhar sempre. Perder nosso apego pela tristeza do fracasso é um bom caminho de vitória. Então, não ficar pegado ao fracasso, ao choro, se afastar desse apego é um bom caminho. Assim, é importante sabermos que, apesar de difícil, podemos escolher como vamos encarar as perdas da vida. Nós podemos escolher, é uma opção nossa. A faculdade que nós temos de escolher
Se vamos chorar, lamentar, ficar preso ao galho, ou se vamos voar para outros galhos novos. E ela fecha a mensagem assim: se vamos fazer isso com um sofrimento eterno ou como gratidão. Então o acontecimento veio, a opção é sofrimento eterno ou gratidão, agradecer. Mas como agradecer um acontecimento nefasto? É porque todo acontecimento, mesmo aqueles que nós chamamos de ruins, tem um propósito, porque senão não aconteceria. Tem um propósito divino, o desígnio divino está presente nesse acontecimento, para alguma finalidade, seja para uma lição, seja para um fortalecimento, para uma mudança de rota na nossa vida. Então é motivo de gratidão. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.